Muito obrigado, presidente. Senador Marcelo Castro, ao qual eu cumprimento pela iniciativa. Cumprimento também o Roberto Campos Neto, que é presidente do Banco Central. Presidente, nós tivemos aqui, numa das vindas aqui do ministro Paulo Guedes, ele, das suas declarações, ele disse que o Brasil é um paraíso dos rentistas, dos banqueiros, e o inferno dos empreendedores. E se a gente vê aqui agora, o deputado Mauro Benevides deu muitos dados aqui, esse ano os 4 maiores bancos tiveram um lucro líquido de 20 bilhões de reais no primeiro trimestre. Em média, 22% maior do que o mesmo período do ano passado. Isso em plena crise, quer dizer, crise para alguns, para outros não, né? Quer dizer, para os bancos parece que não tem crise no nosso país. Então, a minha pergunta é o seguinte, considerando que eu concordo com o ministro Paulo Guedes, que nós temos que mudar essa realidade, porque quem fala que é o inferno dos empreendedores é porque não concorda com essa realidade. O que efetivamente, né, o Banco Central, né, quais são os mecanismos que estão sendo estabelecidos para que a gente tenha uma situação mais favorável para os empreendedores do que para os bancos, que é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Então, minha pergunta é exatamente essa. Em relação ao sistema bancário brasileiro, eu acho que já exploramos aí o fato da concentração, já exploramos o fato da competitividade, eu mencionei um pouco sobre os spreads. Então, eu acho que é importante aqui uma agenda micro, porque quando a gente pensa que o país é um inferno dos empreendedores, esse inferno ele tem várias dimensões. Ele tem uma dimensão burocrática, ele tem uma dimensão financeira, ele tem uma dimensão tributária. No Brasil, o custo tributário, o custo de conformidade é o mais alto do mundo, mas disparado. E eu acho que é entre 2 ou 3 vezes o segundo colocado. Então, eu acho que são todas essas micro-reformas que o governo tem proposto que vão ajudar. Eu vou agora puxar um pouco para o que o BC pode fazer. Na verdade, toda a minha preocupação vai exatamente em relação ao que foi mencionado por Vossa Excelência. Por isso que, quando fazendo o programa do Banco Central, em que nós poderíamos contribuir para esse ambiente de negócios, nós elaboramos muito sobre a dimensão micro que já existia na Agenda BC+. A Agenda BC+, tratou de 2 temas, meios de pagamento, que eu acho que a gente está vendo aí que tem uma competição bastante grande, você vê que o MDR, que é o desconto que os lojistas pagam, caiu bastante. A gente pode ver uma competição grande entre essas maquininhas, como é dito conceitualmente. E uma outra dimensão que a Agenda BC+, tentou atacar foi a dimensão do spread. E essa teve um sucesso, mas não foi um sucesso tão absoluto, porque o spread continua muito grande. Então, a nossa agenda é fazer várias medidas micros, e eu ficaria aqui durante algumas horas falando com Vossa Excelência sobre isso. Nós dividimos nas 4 dimensões que eu mencionei. Competição é uma enorme dimensão. Por exemplo, o tema do Open Banking. O tema do Open Banking significa que qualquer pequeno banco vai poder entrar no banco de dados de um banco grande com autorização do cliente para oferecer serviços mais baratos. Isso é uma inovação que está sendo feita hoje em 2 ou 3 países que nós estamos relativamente avançados. E eu pretendo entregar um plano sobre isso mais elaborado. Um outro tema de competição é o tema de pagamentos instantâneos, que é um projeto que estava previsto, a gente agora adiantou o projeto, vamos fazer um investimento para fazer esse projeto acontecer. Um outro tema que diminui esse custo e esse inferno é você ter uma modalidade de crédito onde o custo seja menor na ponta e que quem use o crédito tenha algum benefício. Por exemplo, foi mencionado o microcrédito. O microcrédito tem um grande benefício. Os experimentos de microcrédito na Ásia mostraram o seguinte, que o microcrédito tem a capacidade de fazer 2 coisas, gerar educação financeira e é o crédito que mais gera emprego, porque ele está ali na ponta beneficiando o cidadão. Se você tem emprego mais educação financeira, é igual a poupança, que é uma coisa que o país precisa muito. Então, acho que esse é uma agenda. Ainda tem uma inadimplência baixa. Ainda tem uma inadimplência baixa, porque tem um nível de informação alto em relação aqui. Então, assim, tem o tema da cooperativa também, que tivemos experiência de quem entra para uma cooperativa acaba tendo uma experiência de educação financeira. Os pequenos agricultores, que quando se organiza, funcionam melhor. A gente tem um programa, hoje, cooperativa é 3% do crédito, a gente quer dobrar para 6%.
A gente já está com alguns projetos, inclusive vamos lançar projetos em breve sobre isso. Tem um tema de o dinheiro que os bancos têm disponível para a agricultura, que nós vamos tentar otimizar para que tenha. Então, assim, todas as dimensões do programa, nesse sentido, elas estão relacionadas nessas 4 dimensões, que é mais competição, ou seja, menos preço, mais eficiência e transparência, ou seja, menos burocracia, educação financeira. Esses elementos são os elementos que fazem com que a vida do empreendedor seja um inferno. Então, eu sempre prefiro, ao invés de simplesmente falar, não, os bancos ganham muito, tinha que ganhar menos, eu prefiro perguntar o seguinte, como é que eu posso gerar mais competição nessa indústria? Se eu tiver muita competição nessa indústria, o grande beneficiado é quem está na ponta consumindo os serviços. Então, o que nós tentamos fazer através de estímulos de fintech, lançamos a empresa de crédito simples, são várias iniciativas, infelizmente não vou ter tempo de mencionar todas, mas nós temos, de novo, os grupos de trabalho e o objetivo é diminuir esse inferno que é a vida do empreendedor. Eu concordo com essa afirmação e acho que a melhor forma de a gente ter um sistema mais diversificado e mais eficiente é com competição. Então, o que nós vamos fazer é estimular a competição.